Ele disse a ela que ela era apenas um jogo. Mas 3 anos depois, o CEO milionário congelou, porque a garotinha ao lado dela tinha os olhos azuis dele. O fim no 42º andar, Amélia jamais esperou que seu mundo desmoronasse em uma única frase, mas foi exatamente isso que aconteceu no dia em que Lucas Duarte a olhou com aqueles distantes olhos azuis e falou como se ela não passasse de um divertimento temporário. Eles estavam em seu escritório de canto no 42º andar, o pôr do sol manchando a skyline de São Paulo com luz laranja, mas sua expressão não tinha calor algum. Ela se lembrava de como era surreal que alguém em quem ela confiara seu coração agora a olhasse como se fosse uma estranha. Quando ele disse: "Eu estava apenas brincando com você", as palavras não soaram cruéis ou raivosas. Eram assustadoramente vazias, como se ele já a tivesse apagado de sua vida antes mesmo de a frase terminar. O tom e não o significado foi o que a dilacerou. Amélia conhecia Lucas há quase 1 ano. Ela tinha visto o homem por baixo do título, ou pelo menos pensava que tinha. Comida japonesa de madrugada em sua cobertura, conversas tranquilas que se estendiam até o amanhecer, o modo como ele às vezes se permitia rir, suave, raro, desprotegido. Ela havia memorizado esses momentos, ela os havia valorizado. Ela construíra uma vida em torno da crença de que ele sentia algo também. Mas agora, parado na frente dela em um terno impecavelmente ajustado, ele parecia a versão de si mesmo que o mundo idolatrava e temia, intocável, ilegível, inalcançável. Era como se cada pedaço dele que ela já conhecera tivesse sido substituído por mármore. Sua boca ficou seca enquanto tentava processar o que ele havia dito. Você não queria dizer nada disso?" Sua voz vacilou, traindo o desespero que ela desejava poder esconder. Lucas piscou uma vez, quase entediado, e respondeu: "Não, eu disse a você desde o início que não estava procurando nada sério." Ele não tinha dito isso daquela forma. Ele não tinha dito isso com tal frieza. Ela se lembrava dele dizendo que não queria um relacionamento, sim, mas ele a abraçava depois, beijando-a devagar e ternamente, como um homem que não queria deixá-la ir. Ele compartilhava pedaços de sua infância, segredos sobre o pai, medos que nunca havia contado a ninguém. Você não faz isso com alguém que não significa nada. Mas ele não estava disposto a emitir nada disso. Não agora, não quando importava. Suas mãos tremeram e ela as apertou para evitar que ele visse o quão profundamente suas palavras a atingiram. Ela deu um passo para trás, quase tropeçando, a respiração presa no peito. Sentiu-se humilhada e tola, exposta de uma forma que a fazia querer desaparecer. Ela odiava ter permitido que ele entrasse tão completamente. Ela odiava ter acreditado nele. Lucas a observou sem emoção, como se estivesse observando um negócio desmoronar. "É melhor terminarmos agora", ele acrescentou, quase clinicamente. "Antes que você fique muito apegada." Antes que você fique muito apegada, como se ela já não estivesse em pedaços. Uma risada amarga escapou dela antes que pudesse impedi-la, mas soou como um soluço forçado no formato de um sorriso. "Tarde demais", ela sussurrou para si mesma, mais do que para ele. Ela se virou em direção à porta, piscando rápido para evitar que as lágrimas transbordassem, querendo apenas fugir do escritório sufocante, das paredes de vidro, do homem que havia reduzido meses de ternura a um passatempo esquecível. Ela alcançou o elevador, pressionou o botão e encarou seu reflexo nas portas de metal polido. Seu rosto estava pálido, seus olhos já marejados de lágrimas que ela se recusava a derramar no prédio dele.
Quando o elevador tocou e as portas se abriram, ela entrou e soltou o ar trêmula, uma mão agarrando o corrimão para se apoiar. As portas começaram a se fechar, cortando sua visão daquele escritório, daquele homem, da vida que ela pensou que estava construindo. Pouco antes de as portas se selarem completamente, Lucas se virou, já ao telefone, já seguindo em frente, sem nem olhar para trás. Essa imagem final queimou nela. Seguiu-a por todos os andares do prédio. Gravou-se em sua memória enquanto o elevador descia em direção ao hall. No momento em que ela saiu para o ar frio da noite, sentiu-se vazia, como se algo dentro dela tivesse se partido tão alto que ela quase podia ouvir o eco. O que ela não sabia, o que ela não poderia imaginar, era que ela não estava indo embora sozinha, que a minúscula faísca de vida crescendo dentro dela já havia começado dias antes, que este momento, essa dor de cabeça, esse silêncio moldaria tudo o que viria a seguir. Ela pressionou uma mão suavemente contra o estômago, inconsciente do milagre que começava ali, inconsciente de que o filho que ela logo descobriria já estava mudando seu destino. Ela só sabia de uma coisa ao sair para a noite. Ela tinha que sobreviver à dor de Lucas Duarte ter lhe dito que ela não era nada. O que ela não sabia ainda era que um dia ele pagaria caro por aquelas palavras. E ele se arrependeria delas pelo resto de sua vida. 2 linhas. Amélia acordou na manhã seguinte com uma opressão no peito que parecia quase física, como se o luto tivesse se acumulado dentro dela durante a noite. Ela permaneceu deitada por alguns minutos, olhando para as rachaduras tênues no teto de seu minúsculo apartamento, perguntando-se como uma noite poderia mudar a forma de todo o seu futuro. Memórias da expressão de Lucas, inexpressiva, desinteressada, fria, passaram por sua mente como um slideshow cruel. Ela apertou os olhos querendo que as imagens desaparecessem, mas seu corpo ainda tremia, como se o golpe emocional tivesse sido desferido há apenas alguns instantes. Eventualmente, ela se forçou a sair da cama, cada movimento rígido, como se seus ossos carregassem o peso do coração partido. Ela tentou seguir sua rotina habitual, esperando que isso a acalmasse. Ela preparou café, embora o cheiro embrulhasse seu estômago. Ela tomou banho, mas a água quente apenas a lembrava de quantas vezes Lucas a puxara para debaixo dela com ele, beijando-a como se o mundo lá fora não existisse. Ela se sentou no sofá e tentou respirar normalmente, mas tudo ao seu redor parecia infectado com memórias. O casaco dele ainda pendurado no gancho perto da porta, o livro que ele lhe comprou largado na mesa de centro, o cobertor que ele sempre roubava porque dizia que o dela era mais macio. Ela não chorou, não no início. Ela apenas se sentia dormente, suspensa em um silêncio que era muito cortante para escapar. Mas quando pegou o telefone, meio esperando que ele pudesse ter mandado uma mensagem, o vazio da tela a atingiu com tanta força que ela se curvou, pressionando as palmas das mãos contra o rosto. A primeira lágrima caiu, depois outra. E então, todas as emoções que ela tentara conter irromperam de uma vez. Medo, humilhação, traição, descrença. Horas se passaram assim. Seu telefone vibrou, mas não era ele, era o seu corpo, lembrando-a de que algo não estava certo. Outra onda de náusea a atingiu tão de repente que ela mal conseguiu chegar ao banheiro. Ela se ajoelhou no chão de azulejo, agarrando as bordas da pia enquanto seu estômago se contorcia. Não era a primeira manhã que ela se sentia enjoada, mas ela havia culpado o estresse, o coração partido.
a exaustão. Agora a sensação parecia diferente, mais profunda, inexplicável. Quando a náusea finalmente diminuiu, ela permaneceu no chão, olhando para os armários sob a pia. Em algum lugar no fundo de sua mente, um pensamento já havia se enraizado no dia anterior, uma sombra indesejada rastejando sobre sua consciência. Ela engoliu em seco, se levantou e abriu a porta do armário com dedos trêmulos. Um teste de gravidez, um que ela havia comprado meses atrás, apenas por precaução. Ainda estava lá. Seu coração palpitou violentamente enquanto ela abria a caixa. Ela disse a si mesma que estava sendo dramática, que isso era apenas um momento cruel de paranoia, que um coração partido não precisava ser acompanhado por outra catástrofe. Mas quando ela terminou o teste e o colocou sobre o balcão, aqueles 2 minutos de espera se estenderam em algo eterno. Ela andou de um lado para o outro, sentou, levantou novamente, limpou o rosto, pressionou a mão contra o estômago como se já soubesse. Quando finalmente teve coragem de olhar, a respiração saiu de seus pulmões em um suspiro doloroso. 2 linhas fortes e inegáveis. Seus joelhos quase cederam, e ela se firmou contra o balcão, seu corpo tremendo. Ela não sabia quanto tempo ficou ali, olhando para o minúsculo objeto de plástico que acabara de reescrever o resto de sua vida. Grávida do filho de Lucas. Seu primeiro pensamento foi terror. Seu segundo foi um coração partido. Seu terceiro foi algo muito mais complicado. Amor, frágil e trêmulo, por alguém que ela ainda nem havia conhecido. Ela pressionou a mão em seu abdômen, lágrimas caindo silenciosamente por suas bochechas. Ela imaginou a reação dele, fria, distante, desinteressada. Ela o imaginou repetindo as mesmas palavras. Eu estava apenas brincando com você. Ela o imaginou negando a criança, culpando-a, indo embora sem olhar para trás. E o pensamento era insuportável. Ela não podia contar a ele, não agora, não depois da forma como ele a descartou. Ela não podia permitir que seu filho fosse tratado como um erro ou um fardo. Ela não daria a Lucas o poder de quebrar outro coração, especialmente um que ainda não tinha começado a bater forte o suficiente para sobreviver. Snow Haven. Nos dias que se seguiram, Amélia tomou decisões que nunca imaginou que teria que tomar. Ela largou o emprego dizendo ao chefe que precisava se mudar para mais perto da família. Ela arrumou seu apartamento lentamente, separando cada item com uma mistura de tristeza e determinação. Ela bloqueou o número de Lucas não porque temesse que ele ligasse, mas porque temia desmoronar se ele o fizesse. Ela encontrou uma pequena casa para alugar em Búzios, uma cidade tranquila e longe da capital, longe das torres de vidro e das memórias que ela não conseguia mais suportar. Ela saiu em uma manhã cedo, seu carro cheio de caixas e uma única mala. Ela não olhou para trás para a skyline da cidade. Ela não se permitiu revisitar o escritório onde seu coração havia sido quebrado ou a cobertura onde ela um dia se sentiu amada. Quando chegou em Búzios, o ar parecia diferente, mais suave, um pouco mais lento, como se aquela cidade existisse para pessoas que precisavam se curar. Ela encontrou um emprego na biblioteca local e passava as noites pesquisando sobre gravidez, nutrição, nomes de bebê, conselhos parentais. Ela se cercou de cobertores macios e rotinas calmantes, construindo um mundo onde seu filho se sentiria desejado antes mesmo de nascer. Havia noites em que a solidão tentava engoli-la. Noites em que se perguntava como criaria uma criança sozinha. Noites em que a lembrança da expressão fria de Lucas a assombrava tão profundamente que mal conseguia respirar.
mas toda vez que ouvia o pequeno bater do coração do bebê no consultório médico, a força crescia dentro dela. Ela não estava mais vivendo para si mesma. Ela estava vivendo para a pequena vida que crescia dentro dela. E embora ela não soubesse ainda, esta criança, este milagre, seria a própria coisa que o destino usaria para colocar Lucas Duarte de joelhos 3 anos depois, quando ele menos esperava e menos merecia. O vazio do CEO Lucas passou os 3 anos seguintes convencendo-se de que nada estava errado em sua vida, mesmo enquanto cada parte dela lentamente começava a desmoronar de maneiras que ele se recusava a reconhecer. No início, logo depois que Amélia desapareceu de sua órbita, ele esperou sentir alívio. Ele pensou que cortar os laços com ela lhe daria mais tempo, mais foco, mais controle. Em vez disso, o silêncio que ela deixou ecoava em sua cobertura, como um lembrete do qual ele não conseguia escapar. Ele se enterrou no trabalho, com uma intensidade que beirava a obsessão, chegando ao escritório antes do amanhecer e saindo muito depois que as luzes da cidade acendiam. Mesmo assim, ele não encontrava conforto na produtividade, apenas uma dormência que se expandia a cada dia que ele fingia não notar a ausência dela. Ele dizia a si mesmo que sentia falta da presença dela porque ela era familiar, não porque ela importava. Mas em algumas noites, depois que o mundo se acalmava e seu apartamento parecia grande demais, ele se pegava, revivendo velhas memórias que jurou ter esquecido. Amélia rindo de algo estúpido que ele disse. Amélia aninhada contra ele no sofá quando dormia no meio do filme. A mão de Amélia roçando a dele na mesa do café da manhã. Um pequeno toque que parecia mais íntimo do que qualquer coisa que ele já conhecera. Essas memórias chegavam sem serem convidadas, escorregando pelas rachaduras da persona que ele tentava tanto manter. Ele as afastava toda vez, convencendo-se de que não passava de nostalgia, nada mais do que um hábito que ele precisava quebrar. No entanto, o vazio apenas crescia. Seus amigos notaram primeiro. Colegas comentavam sobre o quão distante ele havia se tornado, o quão rapidamente sua irritação surgia, o quão seu foco vacilava durante as reuniões. Sua assistente hesitava sempre que entrava em seu escritório, sentindo a tempestade fervilhando sob sua superfície composta. Até sua mãe, que raramente reconhecia emoções, a menos que pudessem beneficiar sua imagem social, perguntou se algo estava errado. Lucas negou, insistindo que estava bem, apenas ocupado, e todos acabaram parando de perguntar. Mas a verdade o seguia para todos os lugares, no carro, na sala de reuniões, no silêncio escuro de seu quarto. A certa altura, ele tentou namorar novamente. Mulheres bonitas, com sorrisos perfeitos e maneiras polidas, entraram em sua vida, esperando ser deslumbradas pelo bilionário misterioso. Ele as levou a restaurantes caros, ouviu-as falar sobre suas vidas, assentiu nos lugares certos, mas nada jamais o atingiu. Ele não sentia nem excitação nem curiosidade, apenas uma irritação oca que crescia cada vez que comparava o charme forçado delas com a facilidade que ele um dia compartilhou com Amélia. Mais de uma vez, ele a imaginou sentada à sua frente, ouvindo com interesse genuíno ou provocando-o até que ele se rendesse a um sorriso. Cada vez, a imagem o deixava incomodado, ferido em um lugar que ele se recusava a nomear. Eventualmente, namorar se tornou outra obrigação que ele abandonou. O trabalho o consumiu novamente, uma distração mais segura do que fingir que poderia substituir o que perdeu. Mas até mesmo o sucesso começou a parecer uma tarefa. Negócios que ele antes celebrava
se tornaram sem sentido. Conquistas que costumavam motivá-lo agora desapareciam em minutos. Ele participava de galas e encontros de negócios, mas cada um parecia mais sufocante que o anterior. Ele sorria para as câmeras, apertava as mãos de pessoas que queriam algo dele e voltava para casa sentindo-se mais isolado do que nunca. Tarde da noite, após mais uma cerimônia de premiação, onde ele não sentiu absolutamente nada, Lucas ficou em sua cobertura olhando para as luzes da cidade. A skyline era linda, fria, brilhante, viva de uma forma que ele não se sentia mais. Ele tentou imaginar o que Amélia poderia estar fazendo agora, e o pensamento o atingiu com mais força do que o esperado. Ele se perguntou se ela o odiava, se ela alguma vez pensava nele, se ela tinha seguido em frente, se ela havia encontrado alguém melhor. A ideia fez seu peito apertar dolorosamente, uma sensação que ele inicialmente confundiu com estresse. Mas, no fundo, ele sabia que era medo. Medo de ter afastado a única pessoa que o viu além da imagem, além da riqueza, além da armadura. Meses continuaram a passar, cada um afiando a dor silenciosa que ele carregava. Ele às vezes pegava uma fotografia que prometeu a si mesmo que não guardaria. Amélia sentada em seu sofá, vestindo uma de suas camisas, o cabelo escuro preso de forma desgrenhada, os olhos quentes enquanto ela sorria para ele. Ele olhava para aquela foto por mais tempo do que jamais admitia, traçando a memória do momento em que a tiraram. Aquela manhã tinha sido simples e suave, o tipo de manhã que ele um dia acreditou que poderia pertencer a um futuro que eles compartilhavam. Agora, a memória ardia como um aviso que ele ignorou. No terceiro ano, Lucas havia se tornado um homem que vivia dentro de uma vida que parecia perfeita por fora e sufocante por dentro. Ele nem percebeu o quanto havia mudado até que sua avó o visitou inesperadamente. Dona Helena Duarte era o único membro de sua família que se importava com ele como pessoa e não como um ativo. Ela olhou para ele naquela tarde com olhos perspicazes que viam demais. "Você parece solitário", ela disse gentilmente. Ele quis negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O olhar de Helena se suavizou e ela estendeu a mão para a dele, um gesto raro. "O que quer que esteja faltando em você, Lucas, não vai se consertar sozinho. Você tem que parar de fingir que é feito de pedra." O comentário o incomodou por dias. Ele não sabia como voltar atrás. Ele não sabia como desfazer o dano. Ele nem sabia como encontrar Amélia, muito menos o que diria a ela se o fizesse. E apesar de tudo, ele se convenceu de que ela estava melhor sem ele, que ela havia seguido em frente, que vivia uma vida mais feliz, longe do caos que o seguia por toda parte. O que Lucas jamais imaginou, o que nunca lhe ocorreu, foi que Amélia não estava sozinha em sua nova vida, que ela havia criado algo precioso, algo inteiro, algo que carregava os olhos e o sangue dele. Uma garotinha que se parecia tanto com ele que estranhos paravam para comentar. Uma garotinha que um dia correria direto para os braços dele, sem saber que estava correndo em direção ao pai. Lucas acreditou ter perdido Amélia. Ele não tinha ideia de que também havia perdido 3 anos da vida de sua filha. E a verdade estava prestes a atingi-lo com uma força maior do que qualquer coisa para a qual ele já havia se preparado. O festival em Búzios. Amélia jamais imaginou o quão rápido 3 anos poderiam passar quando cada momento girava em torno de criar uma criança sozinha. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Noites sem dormir, choro interminável, medos de que ela estivesse fazendo algo errado. Mas no momento em que Lily envolveu seus dedinhos no polegar da mãe,
Tudo dentro de Amélia se curou o suficiente para que ela continuasse. O amor chegou em ondas inesperadas, feroz e instintivo, carregando-a em manhãs em que a exaustão parecia insuportável e noites em que a solidão pesava muito contra suas costelas. Pouco a pouco, ela construiu uma nova vida em Búzios, longe de arranha-céus e escritórios de vidro, longe de Lucas Duarte e do mundo que ele habitava. Seu emprego na biblioteca tornou-se seu santuário. O farfalhar suave das páginas, o cheiro quente de livros antigos e o zumbido suave de conversas sussurradas criavam um ritmo pacífico que a ancorava. Os moradores a abraçaram rapidamente, encantados com sua gentileza e cativados pela criança, com olhos azuis brilhantes que andava desajeitada entre as prateleiras com um entusiasmo que a maioria dos adultos reservava para feriados. Lily se tornou um rosto familiar, cumprimentando os clientes com sorrisos tímidos, apontando para livros ilustrados e subindo no colo de Amélia sempre que ela lia em voz alta durante a hora das crianças. Fora do trabalho, a pequena casa alugada na beira da cidade lentamente se transformou em um lar. Amélia pintou o quarto de bebê com um suave amarelo pastel, decorou as paredes com borboletas desenhadas à mão e encheu as prateleiras com livros que ela amava quando criança. Lily aprendeu a dar seus primeiros passos naqueles pisos de madeira desgastados, rindo a cada bamboleio instável, como se soubesse que estava se movendo para um futuro feito sob medida para ela. Apesar da alegria que a maternidade trazia, Amélia às vezes se via oprimida pela ironia cruel de que sua filha se parecia mais com Lucas a cada mês que passava. O mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos azuis requintados, a mesma expressão concentrada sempre que estudava algo novo. Amélia frequentemente ouvia estranhos comentando sobre a aparência marcante de Lily, dizendo coisas como: "Ela parece que vai crescer para ser alguém importante", ou "Eu nunca vi olhos tão azuis". Toda vez, Amélia se forçava a sorrir educadamente, embora seu coração apertasse com memórias que ela gostaria de poder apagar. Ela não se arrependia de sua filha, nunca. Mas ela se arrependia de ter amado um homem que lhe ofereceu nada além de dor. Sempre que as feições de Lily a lembravam de Lucas, Amélia lembrava a si mesma que a genética não definia o destino. Lily cresceria amada, apoiada e segura, tudo o que ela própria um dia esperou dar ao pai de seu filho, antes que ele despedaçasse suas esperanças. Ainda assim, o tempo tinha uma maneira de suavizar as bordas afiadas, mesmo que apenas ligeiramente. Amélia raramente pensava em Lucas agora, não com saudade, mas com uma dor que havia se tornado algo abafado e distante. Ela não revivia mais as conversas deles ou analisava o momento em que ele a dispensou. Em vez disso, ela se concentrava em dar a Lily o tipo de vida que ninguém poderia tirar dela. Esse foco foi o motivo pelo qual ela concordou em ajudar quando a Fundação Infantil de Búzios lhe pediu para auxiliar no festival comunitário anual no parque. Eles precisavam de alguém organizado e calmo, e Amélia se encaixava na descrição sem esforço. Ela se ofereceu para cuidar da tenda de leitura, que parecia confortável e familiar. Ela não sabia que estava caminhando direto para o momento que o destino vinha preparando por 3 longos anos. A manhã do festival estava quente e brilhante, o tipo de dia que enchia a praça da cidade com música, risadas e cheiro de doces das barracas de comida. Crianças corriam pela grama com rostos pintados, balões flutuando atrás delas. Amélia montou uma exibição de livros ilustrados enquanto Lily andava desajeitada ao seu redor, vestindo um minúsculo vestido de verão
e carregando um coelho de pelúcia que se tornara sua companheira constante. As risadas da garotinha se misturavam ao burburinho do evento, atraindo os sorrisos de todos por perto. Amélia estava ajoelhada ao lado de uma caixa de livros quando sentiu Lili puxar sua manga, apontando animadamente para um grupo de pessoas entrando no parque. Amélia sorriu para a filha, afastando um cacho escuro para trás da orelha, mas quando olhou na direção que Lili apontava, o sorriso congelou em seus lábios. Ela piscou, convencida por um momento de que seus olhos a estavam enganando. Mas a figura alta movendo-se pela multidão, ombros largos, impecavelmente vestida mesmo em um ambiente casual, cabelo escuro pegando a luz do sol, era inconfundível. Lucas Duarte parecia impossivelmente deslocado entre as famílias e crianças, como uma sombra cortando um campo de cores. Sua respiração engatou. Seu pulso tropeçou. Ele não deveria estar ali. Ele não pertencia a este mundo, ao mundo dela, à vida que ela havia construído com tamanha determinação frágil. O pânico agitou seu peito enquanto ela instintivamente pegava Lili, puxando-a para mais perto. Lucas examinou a área com uma expressão que parecia esculpida em pedra, mas no momento em que seu olhar pousou nela, a máscara rachou. Ela viu claramente choque, descrença, reconhecimento e algo mais profundo, piscando no azul penetrante de seus olhos. Antes que ela pudesse se mover, antes que pudesse se esconder, antes que pudesse proteger a vida que passara 3 anos defendendo dele, a atenção dele caiu sobre a garotinha agarrada à sua mão. O tempo desacelerou, se esticou e desmoronou de uma só vez. Lili olhou para ele com os mesmos olhos azul gelo que ele via no espelho todas as manhãs. A semelhança deles era inconfundível, avassaladora, inegável. Amélia sentiu o chão ceder sob seus pés enquanto a expressão de Lucas mudava de choque para compreensão. E então para uma devastação tão crua que ela não conseguia respirar. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, como se ele tivesse levado um soco. Seus joelhos quase vacilaram. Amélia se virou, tentando instintivamente ir embora, mas era tarde demais. O destino os havia encontrado. Lucas deu um passo à frente, depois outro. E o mundo que ela havia construído com tanto cuidado tremeu sob o peso da verdade que ele acabara de descobrir. A verdade cruel. Lucas não se lembrava de ter dado aqueles primeiros passos em direção a Amélia. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse alcançá-lo, atraído por uma força mais forte do que a lógica, mais forte do que os anos que ele passou fingindo que o passado não importava. A multidão ao redor dele se transformou em formas e ruídos indistintos, desaparecendo até que a única coisa clara em todo o parque fosse a mulher que ele havia quebrado e a criança parada ao lado dela. Sua filha, impossivelmente real e dolorosamente linda. Ele mal conseguia respirar enquanto se aproximava, cada passo parecendo carregar o peso de 3 anos de arrependimento. A postura de Amélia mudou no momento em que percebeu que ele estava se aproximando. Cada músculo em seu corpo se enrijeceu, seu braço envolvendo Lili instintivamente como se a estivesse protegendo de algo perigoso. Lucas odiou ter se tornado uma ameaça aos olhos dela. Ele odiou que ela tivesse todos os motivos para vê-lo dessa forma. Seu estômago se revirou dolorosamente e pela primeira vez em sua vida, o medo esvaziou seu peito de uma forma que tornava difícil falar. Mas ele forçou as palavras a sair mesmo assim. Amélia. Sua voz falhou, fraca e instável, nada parecida com o tom controlado pelo qual ele era conhecido.
Ela não respondeu no início, seu olhar preso em algum lugar entre choque e fúria. Lily pressionou o rosto na perna da mãe, espiando-o timidamente com olhos familiares demais. Aquelas íris azuis brilhantes, as íris dele, cortaram-no com uma verdade da qual ele não conseguia escapar. Ele levou uma mão trêmula à boca enquanto a compreensão o atingia com clareza devastadora. Ela é... Ele não conseguia terminar a frase. O medo da resposta dela preso em sua garganta. Amélia hesitou por vários segundos longos antes de finalmente sussurrar. Sim, o chão sob ele sumiu. Seu peito cedeu para dentro como se a sílaba única dela tivesse puxado cada gota de ar de seus pulmões. Ele cambaleou um passo para trás, agarrando a borda de uma mesa próxima para se firmar. Sua visão embaçou enquanto uma onda de emoções surgia. Choque, luto, culpa, admiração, descrença. Ele engoliu em seco, lutando para falar. Por que você não me contou? A raiva brilhou nos olhos dela, crua e dolorosa. Porque você me disse que estava apenas brincando comigo. Ela sussurrou bruscamente. Porque você deixou muito claro que eu não significava nada para você. E eu me recuso a deixar minha filha crescer sendo tratada dessa forma. As palavras dela foram uma lâmina, cortando todas as ilusões que ele havia construído em torno de si mesmo. Ele sentiu a verdade delas se enterrar em seu peito. Sua voz caiu para um sussurro rouco. Eu não sabia. Amélia, eu juro, se eu soubesse... Ela o interrompeu com uma risada amarga, embora seus olhos brilhassem. Se você soubesse o quê? Você teria intervindo por obrigação, por culpa? Você a teria tratado da mesma forma que me tratou? Ela balançou a cabeça. Eu não ia arriscar isso. Lucas olhou para Lily novamente, e a visão dela quase o levou de joelhos. Ela era pequena e delicada, o cabelo escuro amarrado em pequenas Maria Chiquinhas, seu coelho de pelúcia apertado firmemente em uma mão. Ela o estudava com uma curiosidade tímida, inclinando a cabeça levemente, o mesmo gesto que ele havia visto a si mesmo fazer inúmeras vezes em janelas de escritório reflexivas. A percepção de que ele havia perdido os primeiros passos dela, as primeiras palavras, a primeira risada, o atingiu como dor física. Suas palmas ficaram frias e ele pressionou uma contra o peito, como se estivesse tentando se manter inteiro. Ele se ajoelhou lentamente, tomando cuidado para não assustá-la, seus movimentos gentis e hesitantes. Sua voz tremeu quando ele falou. Oi, Lily. Ele tentou sorrir, mas vacilou. Eu sou... Ele não conseguia dizer a palavra pai. Ele não merecia esse título. Ainda não, talvez nunca. Mas a possibilidade disso tremia em sua língua como algo sagrado. Eu sou Lucas. Lily espiou-o novamente, seu olhar fixo em seu rosto com curiosidade inocente. E então, tão simples, tão devastador, ela lhe deu um sorriso minúsculo, um sorriso pequeno e confiante que abriu uma rachadura em sua alma. Ele exalou trêmulo, lágrimas ardendo em seus olhos. Ela é linda, ele sussurrou ainda ajoelhado. Ela se parece tanto com... Ele parou, incapaz de dizê-lo em voz alta. Comigo, com tudo o que eu joguei fora. A expressão de Amélia vacilou com a visão do sofrimento dele, mas ela permaneceu em silêncio, mantendo uma mão protetora no ombro de Lily. Lucas enxugou o rosto rapidamente, envergonhado pela emoção que se derramava dele em um lugar onde qualquer um podia ver, mas ele não conseguia evitar. As lágrimas continuavam a brotar, não soluços dramáticos, mas o tipo silencioso e quebrado que vinha de um lugar muito profundo para se esconder. Amélia.
Ele disse suavemente, levantando-se, embora sua voz permanecesse irregular. Eu sei que não posso desfazer o passado. Eu sei que não mereço seu perdão. Mas, por favor, me deixe fazer parte da vida dela. Ela olhou para ele, lutando visivelmente. A raiva tremeluzia em sua expressão, mas por baixo havia medo. E algo ainda mais frágil, algo que parecia quase dor. Eu não sei, Lucas. Eu não sei se posso confiar em você. E eu não vou deixar você machucá-la. Eu não vou, ele sussurrou ferozmente. Eu juro que não vou. Eu farei qualquer coisa para ser alguém com quem ela possa contar. Antes que Amélia pudesse responder, Lili puxou a mão da mãe e apontou para o relógio de Lucas, fascinada pela forma como ele brilhava sob a luz do sol. Lucas se ajoelhou novamente e lentamente o desabotoou, oferecendo-o a ela com dedos trêmulos. Aqui, se você quiser olhar. Lili estendeu a mão cautelosamente, seus pequenos dedos roçando a palma dele, antes que ela pegasse o relógio com um guincho de alegria. Lucas soltou uma risada silenciosa e ofegante, o primeiro som genuíno de alegria que ele sentia em anos. Naquele momento, Amélia viu algo nele que nunca esperou ver novamente. Não arrogância, não frieza, mas vulnerabilidade e amor. O tipo que não existia quando eles estavam juntos. O tipo que havia crescido na ausência que ele nunca soube que havia criado. O barulho do festival continuava ao redor deles, mas para os três, o mundo havia se estreitado para um único momento frágil, um momento que carregava o peso do passado e a possibilidade de um futuro para o qual nenhum deles estava pronto. Amélia exalou lentamente, seu coração se contorcendo de maneiras que ela não queria admitir. Lucas se levantou novamente, seus olhos ainda úmidos, sua expressão aberta e desprotegida. Ele olhou para ela não com a indiferença que ela se lembrava, mas com uma suavidade implorativa que ela nunca tinha visto antes. Pela primeira vez desde que ela deixou a cidade, ela percebeu que nada jamais seria o mesmo novamente. Lucas os havia encontrado. E não havia como voltar atrás. Redenção em Búzios. Lucas voltou a Búzios no dia seguinte, mesmo que Amélia não tivesse lhe dado nenhuma promessa, nenhum convite, nem mesmo o menor sinal de que ela queria vê-lo novamente. Ele chegou de manhã cedo, sentado em seu carro do lado de fora da biblioteca, com as mãos agarrando o volante tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ele passou a noite inteira revivendo cada detalhe do momento em que descobriu que tinha uma filha, mal dormindo, mal comendo, incapaz de se concentrar em qualquer coisa, exceto na imagem dos olhos azuis brilhantes de Lili olhando para ele. Ele nunca soube que um único momento poderia desvendar toda a sua identidade, mas este o tinha feito e ele não tinha certeza se estava no início da salvação ou da ruína. Ele não ousou bater na porta de Amélia naquela primeira manhã. Ele sabia que ela precisava de espaço e, pela primeira vez em sua vida, ele entendeu o que significava esperar em vez de controlar, respeitar em vez de insistir. Então ele se sentou ali em silêncio, observando a entrada, sem saber se ela o deixaria ver Lili novamente. Quando Amélia finalmente chegou com a filha, Lucas saiu do carro cautelosamente, seu coração palpitando. Lili segurava a mão da mãe, agarrando seu coelho de pelúcia com a outra, o cabelo preso em duas Maria Chiquinhas bagunçadas. Ela o avistou primeiro e abriu um sorriso, pequeno, tímido, mas real. Aquele sorriso quase o levou de joelhos. Amélia congelou quando o viu, a tensão apertando instantaneamente seus ombros. Lucas
Ela disse cuidadosamente, sua voz neutra, quase controlada demais. Ele levantou as mãos em um gesto de rendição. Não estou aqui para pressionar. Não estou aqui para exigir nada. Eu só queria vê-la. Se estiver tudo bem. Lili puxou o braço de Amélia. Mamãe, é ele. Ela sussurrou de uma forma que apertou o peito de Lucas. Ela não entendia quem ele era, mas o reconheceu. Reconheceu algo nele. As crianças tinham instintos que os adultos não tinham. Amélia hesitou, mas finalmente acenou com a cabeça. Por alguns minutos, lá fora. Esses minutos se transformaram em 1 hora. E quando Lucas voltou no dia seguinte, eles se transformaram em 2. Amélia o observava de perto todas as vezes. Como ele falava com Lili, com que delicadeza ele segurava suas mãozinhas, com que paciência ele respondia às perguntas dela, mesmo quando ela pulava entre tópicos com a selvageria que só uma criança de 3 anos tinha. Ele nunca levantou a voz, nunca pareceu entediado ou distraído, nunca pegou o telefone. Ele ouvia Lili como se não houvesse mais nada no mundo que valesse a pena ouvir. Ele era desajeitado no início, tão claramente desacostumado a estar perto de crianças, mas aprendeu rapidamente. Ele aprendeu que Lili adorava livros ilustrados e odiava dedos pegajosos. Ele aprendeu que ela tinha pavor de cachorros maiores que seu coelho de pelúcia. Ele aprendeu que ela gostava de sentar no chão ao lado do canteiro de flores e conversar com as flores, sussurrando seus segredos para as pétalas como se elas contivessem toda a sabedoria do mundo. E lentamente, cuidadosamente, ele começou a se encaixar nos ritmos da vida dela. Em uma tarde, enquanto Lili coloria com giz de cera na calçada, Amélia encostou-se à cerca de madeira, braços cruzados enquanto observava Lucas agachado ao lado da filha. Ela tentou não sentir nada, mas algo dentro dela se contorceu dolorosamente. Ele parecia tão diferente do homem que ela se lembrava, mais suave, mais quieto, despido da arrogância que outrora o protegia de tudo o que era humano. Ele olhou para ela por cima da cabeça de Lili, uma pergunta pairando em seus olhos. Ela desviou o olhar antes que ele pudesse ler demais, mas ele já tinha visto o conflito dela, o medo dela, a frágil esperança dela. Esse conhecimento o tornou mais cuidadoso do que nunca. Amélia, ele disse calmamente um dia, enquanto Lili tirava uma soneca na sombra, eu sei que você pensa que eu vou desaparecer ou desapontá-la ou machucá-la da mesma forma que machuquei você. E você tem razão em ter medo disso. Eu também teria medo. Ela não respondeu, apenas olhou para a grama, como se ela contivesse as respostas que ela não queria dizer em voz alta. Mas eu estou aqui, ele continuou, sua voz tremendo ligeiramente. E eu não vou embora, nunca mais, mesmo que você nunca mais queira ter nada a ver comigo, mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que a única coisa que você permita seja que eu esteja na vida dela. Isso é o suficiente. A sinceridade dele a desarmou mais do que qualquer outra coisa que ele pudesse ter dito. Ela havia se preparado para raiva, negação, desculpas. Ela esperava que ele a culpasse por manter Lili em segredo. Mas ele não o fez. Ele aceitou as consequências sem discussão, sem ressentimento, sem tentar reescrever o passado. Mais tarde naquela noite, uma tempestade atingiu Búzios, trovões que sacudiram as janelas, relâmpagos que iluminaram a rua inteira. Lili acordou chorando, tremendo de medo. Antes que Amélia pudesse alcançá-la, Lucas já estava lá, pegando a garotinha em seus braços. Ele a segurou apertado, sussurrando suavemente, balançando-a gentilmente enquanto ela enterrava o rosto em seu ombro. Ele não a soltou até que seus soluços se acalmassem
e sua respiração suavizasse. Amélia estava parada na porta, observando-os, e algo dentro dela se abriu. Ver Lucas segurar a filha aterrorizada com tamanha ternura instintiva fez algo em seu peito doer de uma forma que ela não sentia desde antes de ele partir seu coração. A tempestade durou pela noite adentro e Lucas se recusou a ir embora até que Lily estivesse totalmente dormindo. Mesmo assim, ele hesitou na porta, incerto. "Obrigada", Amélia disse suavemente, sua voz baixa, mas sincera. Ele assentiu, sua expressão vulnerável. "Eu sempre virei quando ela precisar de mim." Ele não disse "quando você precisar de mim também." Ele não precisou. Algo em seus olhos dizia isso de qualquer maneira. Pela primeira vez em 3 anos, Amélia não fechou a porta imediatamente depois que ele saiu. Ela ficou na porta, olhando para a noite, seu coração inquieto e instável, perguntando-se se era possível que o homem que a destruiu estava lentamente, silenciosamente, se tornando alguém inteiramente novo. E ela temia mais do que tudo que queria acreditar nele. O ponto de virada. Lucas começou a voltar para Búzios com tanta frequência que o ritmo dos dias de Amélia mudou sem a permissão dela, esticando-se para abrir espaço para ele de maneiras que ela não sabia como parar. Ele nunca chegava sem avisar. Ele sempre mandava uma mensagem de texto primeiro, perguntando se ela se sentia confortável com a visita dele. Às vezes, ela ignorava a mensagem, muito sobrecarregada pela tempestade de emoções dentro dela, e nesses dias ele ficava longe sem reclamar. Mas nos dias em que ela respondia sim, mesmo que sua resposta fosse hesitante, ele vinha correndo, como se cada quilômetro entre a cidade e Búzios fosse insuportável. Lily se apegou a ele rapidamente. Ela não era tola, ela pressentia coisas que Amélia desejava não ter que explicar. Ela pressentia que Lucas pertencia a ela de uma forma que mais ninguém jamais teve. Ela aprendeu a risada dele, a risada suave que ele nunca usava em público. Ela aprendeu a puxar a mão dele para chamar sua atenção, a subir em seu colo sem aviso, a colar adesivos em sua camisa até que ele ficasse ridículo. Lucas aceitava cada adesivo com uma reverência que apertava a garganta de Amélia. Cada um parecia um pedaço de redenção colado diretamente em seu peito. Ele ficava mais tempo a cada visita, não porque ele pedisse, mas porque Lily começou a se agarrar a ele quando ele tentava ir embora. Ela envolvia os braços em torno de sua perna, enterrando o rosto contra ele, sussurrando: "Fica mais um pouco", em um tom tão doce e frágil que o destruía todas as vezes. Ele sempre ficava. Amélia fingia não observar o modo como o coração dele se partia e se consertava ao mesmo tempo, mas ela via. Ela via tudo, e isso a aterrorizava. Em uma tarde, enquanto Lily construía torres de blocos desiguais no chão da sala de estar, Lucas a ajudava a arranjá-los cuidadosamente, garantindo que ela não os derrubasse com seu entusiasmo. Amélia estava sentada à mesa de jantar, separando a papelada, mas sua atenção continuava voltando para eles. Lily guinchou quando uma torre finalmente ficou de pé, e Lucas a pegou nos braços, levantando-a enquanto ela ria com alegria triunfante. Algo dentro de Amélia se contorceu dolorosamente. Aquele som, a risada pura de Lily, ecoou pelas paredes, despertando memórias de uma vida que Amélia havia imaginado, mas forçou-se a enterrar. À medida que a noite se aproximava, Lily se aninhou no colo de Lucas, ficando mais sonolenta a cada minuto, enquanto ele lia um de seus livros de histórias favoritos. Amélia observava a cena da porta, seu coração doendo com emoções que ela não sabia nomear.
Ela passou 3 anos construindo cuidadosamente escudos, convencendo-se de que Lucas nunca mais poderia ser confiável. Mas observando-o agora, seus braços protetores em torno da filha, sua voz suavizando a cada página, ela sentiu aqueles escudos começarem a tremer. Quando Lili finalmente adormeceu, Lucas a levou para o quarto, deitando-a com uma ternura que fez Amélia se virar. Ela não queria que ele visse a rachadura em sua compostura. Ela não queria que ele soubesse o quão profundamente a presença dele a afetava. Quando ele voltou para o corredor, ela estava parada com os braços cruzados, tentando mascarar a tempestade dentro dela. "Você é bom com ela", ela disse cuidadosamente, tentando soar neutra. Lucas assentiu, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu não sabia que poderia ser." O silêncio se estendeu entre eles pesado e pulsante com coisas não ditas. O olhar de Lucas se suavizou enquanto ele estudava o rosto dela, como se estivesse tentando juntar a mulher que ela havia se tornado em sua ausência. "Você fez um trabalho incrível com ela", ele disse calmamente. "Ela é inteligente, ela é confiante, ela é gentil. Isso é por causa de você." Amélia engoliu em seco, pega de surpresa pela sinceridade em seu tom. Ela facilitou. Ela murmurou, embora no fundo soubesse a verdade. Lili a havia salvado. Lucas se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Ele baixou a voz. "Eu sei que não mereço sua confiança. Eu sei que não ganhei o direito de estar na vida dela. Mas, Amélia, por favor, me deixe continuar tentando." A emoção subiu por sua garganta mais rápido do que ela podia suprimir. "Eu ainda estou com raiva", ela sussurrou. "Eu não posso fingir que não estou. Você quebrou algo em mim, Lucas, algo que eu realmente pensei que nunca iria curar." Sua expressão desmoronou de uma forma que ela nunca tinha visto. Pela primeira vez, ele não se escondeu da dor. Ele a deixou transparecer. "Eu sei", ele disse, "e você não precisa me perdoar. Nem agora, nem nunca. Mas me deixe estar aqui por ela. Me deixe ser o pai que ela merece, mesmo que você nunca queira mais nada de mim." A humildade dele a perturbou. Ela tirou a imagem do CEO frio e arrogante que ela conhecia e revelou um homem que ela mal reconhecia, vulnerável, arrependido e silenciosamente desesperado por redenção. O vento lá fora ficou mais forte, chacoalhando as janelas com as primeiras rajadas de uma tempestade inesperada. Amélia olhou para o alpendre nervosamente. As tempestades sempre vinham rapidamente em Búzios, e a desta noite parecia feroz. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, a chuva começou a bater no telhado. Um alto estalo de trovão sacudiu a casa, e o grito de Lili perfurou o silêncio. Amélia correu para o quarto, mas Lucas foi mais rápido. Ele pegou Lili nos braços, segurando-a firmemente enquanto ela soluçava em seu peito. Sua mão moveu-se gentilmente sobre as costas dela, sussurrando palavras suaves que pareciam derreter o medo dela pouco a pouco. "Eu estou aqui, querida. Eu estou bem aqui. Você está segura." Amélia os observou da porta, seu coração inchando dolorosamente. Ela havia segurado Lili durante tempestades como esta inúmeras vezes, mas a presença de Lucas trouxe uma calma que ela não esperava. Lili se agarrou a ele, tremendo, mas não estava mais gritando. Ela confiava nele. Quando o trovão se acalmou, Amélia se aproximou e colocou a mão nas costas de Lili. Lucas se moveu, guiando-a gentilmente para os braços de Amélia sem acordá-la. As mãos dele se roçaram levemente, quentes, não intencionais, elétricas. Ela se afastou rapidamente, seu pulso acelerado. "Você deveria ficar até a tempestade passar", ela disse calmamente,
sem encontrar o olhar dele. Lucas não respondeu imediatamente. Quando ele finalmente falou, sua voz era baixa e sincera. Se é o que você quer. Amélia hesitou, então assentiu uma vez. Apenas por Lili, mas ela não tinha certeza se essa era toda a verdade. Eles voltaram para a sala de estar depois de colocar Lili para dormir novamente. Lucas sentou-se no chão com as costas contra o sofá, enquanto Amélia ficou perto da mesa, sem saber se deveria sentar ou fugir. A chuva batia nas janelas, o trovão estrondando como tambores distantes. O brilho quente de um pequeno abajur suavizou a sala, lançando sombras no rosto de Lucas. Ele parecia exausto, mas em paz, como se estar ali, com elas, o ancorasse de uma forma que o resto do mundo não conseguia. Amélia, ele disse suavemente, eu sei que você não acredita que eu mudei, mas eu mudei. Ela cruzou os braços, tentando manter suas defesas altas. As pessoas não mudam tão facilmente. Ele ofereceu um pequeno sorriso quebrado. Eu não disse que foi fácil, eu apenas disse que eu fiz. Ela não respondeu, não porque não tivesse palavras, mas porque não tinha mais certeza de quais eram verdadeiras. A tempestade rugia lá fora, mas dentro da casa, um tipo diferente de tempestade se suavizava. Não resolvida, não esquecida, mas mudando, acalmando, transformando. Pela primeira vez, Amélia percebeu que não estava mais com medo de Lucas a machucar. Ela estava com medo dele a curar. Porque se ele o fizesse, ela não sabia o que isso significaria para seu coração. Um novo começo, talvez. A tempestade daquela noite se tornou um ponto de virada que nenhum deles entendeu totalmente até muito mais tarde, porque nos dias que se seguiram, algo na atmosfera entre Amélia e Lucas mudou de uma forma sutil, mas inegável. Não foi perdão repentino, e não foi um reacender do que eles um dia compartilharam. Foi mais quieto, mais lento, uma hesitação que lentamente se derreteu em um frágil conforto que nenhum dos dois esperava. Lucas começou a chegar em Búzios não por desespero, mas por um desejo genuíno de fazer parte do mundo de Lili. Ele aparecia quando Amélia precisava de ajuda para carregar mantimentos, quando Lili tinha uma consulta médica, quando ela queria mostrar-lhe um novo desenho, ou quando ela simplesmente queria alguém para sentar com ela enquanto brincava no quintal. Ele nunca insistia em ser convidado para entrar. Ele esperava que Amélia abrisse a porta sozinha. Ela se viu fazendo exatamente isso com mais frequência do que pretendia. Lili se tornou a ponte entre eles, puxando Lucas para jantares noturnos, pequenos passeios de fim de semana e tardes tranquilas que deveriam ter sido simples, mas pareciam camadas com história e perguntas não ditas. Amélia era cautelosa, mas se tornava cada vez mais difícil ignorar o quão natural Lucas estava se tornando em suas vidas. Ele aprendeu exatamente como acalmar as ansiedades de Lili, como arrancar risadas dela em dias difíceis e como ler seus humores sonolentos com uma precisão surpreendente. Ele carregava livros de colorir em seu carro, mantinha lanches de emergência no porta-luvas e nunca reclamava quando Lili insistia para que ele se sentasse de pernas cruzadas no chão. Algo que parecia completamente estranho para um homem que antes vivia sua vida em ternos imaculados e salas de reuniões intocadas. Amélia o observava de perto, esperando que a fachada rachasse, que a impaciência se mostrasse, que a velha versão de Lucas reaparecesse. Mas dia após dia, ele continuou provando que não estava fingindo. Ele não estava fazendo nada disso por culpa ou obrigação. Ele estava aprendendo, crescendo e escolhendo aparecer em cada pequeno momento que importava. Ela viu a mudança nele mais claramente em uma tarde,
quando Lili raspou o joelho no pavimento. Em vez de entrar em pânico ou se afastar para deixar Amélia lidar com isso, Lucas se ajoelhou ao lado da filha, levantou-a gentilmente em seus braços e sussurrou garantias suaves até que seus soluços diminuíssem. Ele lavou a ferida com uma ternura que Amélia não sabia que ele possuía, e ela se viu piscando para conter as lágrimas, não por preocupação, mas pela visão do homem que ele estava se tornando. Um homem que ela nunca se permitiu imaginar ser possível. Semanas se estenderam em meses e, embora Amélia tentasse manter seu coração guardado, suas defesas se desgastaram peça por peça. Não foram os grandes gestos que a enfraqueceram, foram os momentos silenciosos. Lucas colocando um cobertor sobre seus ombros quando ela adormecia no sofá, Lucas aprendendo a trançar o cabelo de Lili, embora suas mãos tremessem com inexperiência, Lucas esperando do lado de fora da biblioteca, apenas no caso de ela precisar de ajuda para carregar caixas de livros doados. Ela tentou dizer a si mesma que esses atos não significavam nada, que Lucas estava simplesmente fazendo o que qualquer pai responsável faria. Mas no fundo, ela sabia que isso não era verdade. Lucas não estava simplesmente cumprindo um papel. Ele estava permitindo que o amor o transformasse de dentro para fora. Em uma noite, quando o outono se instalou em Búzios e as folhas ficaram em tons de âmbar e ouro, Lucas convidou Amélia e Lili para o lago para um piquenique tranquilo. Ele trouxe sanduíches e cobertores e, embora Amélia suspeitasse que sua assistente preparou tudo, ela se recusou a zombar dele por isso. Lili correu em direção à água, insistindo que Lucas a perseguisse até que ambos estivessem ofegantes de tanto rir. Amélia se sentou no cobertor observando-os, um sorriso puxando seus lábios apesar de toda tentativa de escondê-lo. Ela não estava pronta para chamar isso de felicidade, ainda não, mas parecia perigosamente perto. À medida que o sol baixava atrás das árvores, Lili se aninhou entre eles, meio adormecida e agarrando seu coelho de pelúcia. O céu banhou o lago em ouro quente, e por vários minutos nenhum deles falou. Foi Lucas quem quebrou o silêncio, sua voz quieta e instável, como se estivesse segurando as palavras por semanas. Amélia, ele começou. Eu sei que não mereço uma segunda chance com você. Eu não espero por isso. Eu não peço por isso. Mas eu quero ser honesto com você, porque você merece honestidade de mim agora. Ela se enrijeceu ligeiramente, sem saber aonde ele queria chegar. Eu nunca entendi o que era amor naquela época, ele continuou. Eu não sabia como deixar alguém se aproximar. Eu não sabia como ser vulnerável. Eu não sabia como escolher algo real em vez de algo seguro. Eu estava com medo de intimidade, de responsabilidade, de me tornar dependente de alguém. Então eu te afastei. Eu disse a mim mesmo que te perder não importava, mas a verdade é... Eu me arrependi daquele momento todos os dias desde que aconteceu. Amélia olhou para o lago, com medo de olhar para ele, com medo de ouvir a sinceridade em sua voz, com medo de deixar as palavras atingirem os lugares dentro dela que ainda estavam se curando. A voz de Lucas se suavizou. Você não era um jogo. Você nunca foi. Você foi a primeira pessoa que eu deixei ver o verdadeiro eu, e eu estava com muito medo de lidar com a verdade do que isso significava. Mas eu vejo isso agora. Eu vejo tudo o que perdi. E eu também vejo tudo o que quero construir. Com Lili e talvez, um dia, com você. A respiração de Amélia engatou. Ela queria permanecer na defensiva, lembrá-lo da dor que ele causou, mas não podia negar o que havia visto nos últimos meses, a sinceridade em suas ações.
a paciência, o amor que ele deu a Lili sem hesitação. Lentamente, ela se virou para encará-lo, sua voz suave, mas firme. Eu não sei se estou pronta para perdoar você, ela disse. Eu não sei se um dia vou esquecer o que aconteceu, mas eu também não posso negar o que vi nestes últimos meses. E eu não posso negar o que Lili sente por você. Ele engoliu em seco. E você? Ela hesitou, seus olhos encontrando os dele. Eu não sei ainda, mas estou disposta a ver onde isso vai dar. Por ela. E talvez por nós também. Um olhar de profundo alívio tomou conta de seu rosto, não triunfante, não esperançoso, mas grato de uma forma que apertou o peito de Amélia. Ele não tentou tocá-la, ele não insistiu por mais. Ele simplesmente assentiu, aceitando suas palavras como o presente que eram. Enquanto o sol se punha no horizonte, Lili se mexeu e alcançou instintivamente as mãos de ambos. Amélia e Lucas trocaram um olhar silencioso, cada um sentindo a mesma percepção se instalar entre eles. Eles não eram mais pedaços quebrados espalhados em diferentes direções. Eles eram uma família frágil e imperfeita, mas real. Mais tarde naquela noite, enquanto caminhavam de volta para o carro, Lili segura nos braços de Lucas, Amélia olhou para eles e sentiu algo mudar dentro dela. Esperança, gentil, cautelosa, mas viva. Lucas olhou para ela por cima da forma adormecida de Lili, seus olhos cheios de emoções, que ele antes estava aterrorizado de mostrar. Amélia não desviou o olhar. Ela sustentou o olhar dele, deixando-o ver o que ela havia mantido escondido por tanto tempo. Algo novo havia começado, algo construído não sobre ilusão ou amor ingênuo, mas sobre perdão conquistado, confiança reconstruída e uma conexão mais forte por ter sido quebrada uma vez antes. E embora o futuro fosse incerto, Amélia sabia de uma coisa com clareza absoluta. Desta vez eles o construiriam juntos,